Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do Conversa de Coach. E dessa vez nós estamos trazendo Valdenice Sanches, mais conhecida como Val. E ela coordenou junto com a Simone a nossa edição número 84, falando sobre organizações positivas. Sejam bem-vindos a esse nosso papo, que está muito rico. Que legal estar aqui, Lani. Sinta-se à vontade para me chamar de Val, que como a gente se conhece, você sabe que eu tenho 1,5 m, então não combina você me chamar de Valdenice, é muito grande. Muito bom. Minha cara, a gente se conhece há muitos e muitos anos, já se vão aí, quem sabe, uns quase 20 anos já? Já, desde 2001. É, por aí, né? Então, assim, a gente trilha um caminho dentro das organizações que é muito similar. E essa oportunidade de vocês coordenarem essa edição falando sobre organizações positivas, eu acho que ela veio muito a calhar, principalmente nesse momento que a gente vive no mundo e, em especial, no Brasil. Então, eu acho legal a gente começar esse nosso papo falando um pouco sobre organizações e felicidade. Essas duas palavras costumam combinar? Essas palavras, elas deveriam combinar, né? Desde que o homem consiga se projetar naquilo que faz sentido para a tua vida, né? É atrás disso, né? Que se a gente for estudar até um pouco da nossa filosofia, deveria ser o trabalho a serviço, né, dessa continuidade, da minha forma de expressão de vida. E em algum momento o capital fez isso se romper, aonde você fala brilhantemente até no seu livro, né, Cooperação. Então, a crise que estamos vivendo hoje no mundo do trabalho é justamente por a gente conseguir voltar esse foco aonde seja esse trabalho, essas 8, 10, 12 horas, que eu consiga pôr um pouquinho da minha expressão, um pouquinho de mim naquilo que eu estou entregando, né? E aí sim a gente tem essa conexão com essa tal felicidade que sempre foi muito confundida com smiles, com sorriso, né? Felicidade não é isso, né? Felicidade é o aqui e agora, no meu estado pleno, entregando o meu melhor. Se nesses pequenos momentos eu consigo ir fazendo isso na minha vida, e que óbvio que não vai durar 8, 10 horas dentro de uma empresa, mas que prevaleça isso, né? Eu estou me expressando, então sim, eu consigo falar que é possível ter felicidade ali dentro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as organizações não têm responsabilidade social. Quem tem responsabilidade social são pessoas que trabalham dentro das organizações. Nós podemos trazer essa mesma abordagem para a questão de felicidade? Sim, que pessoas são essas que estão fazendo as organizações darem certo. Que responsabilidade é essa das pessoas que criam uma organização? E eu acho que é aí que a gente entra muito em desmascarar o que ninguém mais aguenta, Lanes, que é o marketing para fora e o que seria o employee branding para dentro, né? Ou seja, não vamos usar o jargão de alguns bancos, né? Mas é muito bom estar com você. Isso vale para fora, mas isso não se repete no dentro. Então, que responsabilidade é essa quando eu fundo uma empresa, né? Aqui no nosso dossiê, quem vai deixar isso muito claro é o João Paulo Pacífico, né? Que é o Grupo Gaia, uma empresa do mercado financeiro, e que ele consegue mostrar que quando tem uma responsabilidade do para que essa empresa existe, aí eu consigo conectar o para que dessas pessoas estarem trabalhando nessa empresa, né? Então, se acha o propósito, se acha o caminho, e para-se com a hipocrisia, né? Vamos entregar, vamos ter resultado, mas nós estamos passando por esse resultado com as pessoas e não apesar das pessoas. Vocês têm abraçado essa questão da felicidade já há um bom tempo.
Fala para nós um pouco como é que vocês chegaram até esse tema, quais foram os estudos que vocês fizeram e qual é a base que está alicerçando toda essa filosofia que vocês trazem para esse dossiê. Então, assim, a consultoria simbólica, que é da Simone Cabariti, que vai estar daqui a pouquinho aqui conosco, e eu, há quase 25 anos a gente saiu com o intuito do desenvolvimento humano, né? E dentro desse desenvolvimento, a gente foi se dando conta que a gente deparava justamente com essa hipocrisia. A gente estudava diferentes escolas de administração, diferentes escolas da psicologia clássica. E a gente só encontrava gaps, dor, ou a gente encontrava comando e controle, e era uma coisa muito desfocada, porque é como se a gente vivesse na década de 80, mas as pessoas já estavam em busca de algo que hoje está fazendo mais sentido aqui, né? Se a gente for falar dessa pandemia, está todo mundo dentro das suas casas questionando, vale a pena eu estar nesse trabalho, né? Então, quando a gente começou a olhar esse desfoque, a gente falou, pera lá, o que é que ainda está faltando a gente trazer para as organizações para elas começarem a ir, não por um outro caminho, né? Porque eu acho que a psicologia positiva ela só organizou os caminhos, né? Tá tudo lá, tudo é fonte na filosofia, tudo é fonte, inspira na administração, vai na base da psicologia clássica, mas para a gente atender o que seria a responsabilidade da psicologia, que é curar pessoas, então sim, estamos falando de doenças, né? Mas desenvolver talentos e cuidar do florescimento humano, a psicologia se perdeu dos dois últimos. Ela parou em curar doenças. E o RH junto. Porque o RH sempre foi em busca, se você olhar a CIPAT, né? A maioria das CIPATs também só vai em busca da doença, né? A gente quer promover saúde, mas a gente tem que falar da doença. A gente quer desenvolver pessoas, mas a gente tem que falar dos gaps deles. Espera lá, mas então aonde está o que essa pessoa tem de bom, que é o desenvolvimento, e aonde está aonde essa pessoa pode fazer a sua expressão de vida, que é o florescimento? Então, quando a psicologia positiva, na figura de Martin Seligman, resgata esses dois outros pilares, é aí que a gente começa a entender. Não, tem um outro lugar para a gente levar essas organizações a começarem a revisitar algumas práticas que vão além do que as escolas clássicas até então estavam promovendo. Então, como ela foi organizando esses saberes, ela se embasou em muita ciência, em muitas pesquisas, que nos ajudam a convencer, às vezes, CEOs, né, de que, olha, isso pode dar certo, né, que se eu não tenho a pesquisa e não tenho o resultado, ninguém ouve junto. Eu vou falar rapidamente aqui, Lanes, de uma história nossa. Quando iniciamos, então, há quase 25 anos atrás, a Simbólica já falava de meditação. A gente já trazia para a nossa agenda que se a gente não entender uma conexão, né, com esse corpo e mente, passando pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças, e a meditação era um lugar que a gente poderia trabalhar isso, a gente era chamada de bicho grilo e porra louca. Né? E era o famoso vamos abraçar a árvore, né? Quando a gente começa a mostrar que isso tudo fundamentado em ciência, fundamentado em tangibilizar isso em resultados, quando você tem uma pequena prática, e aí só vamos deixar claro, mindfulness não é meditação, mas é o braço da meditação. E eu começo a trazer isso para o meu ambiente corporativo, nossa, não é que melhora?
não é que as pessoas conseguem ficar mais concentradas, não é que as pessoas começam a se sentir um pouco melhor. Então, essa foi a contribuição, né? Quando a gente organizou os saberes, trouxe a ciência e começou a voltar isso para as organizações de uma maneira que agora ela consiga entender o resultado. Agora, é fundamental que consigamos traduzir meditação em resultado numérico no caixa da empresa. Senão, a empresa não vai comprar a ideia. É por aí? Então, por aí, numa linha, né, que eu acho que a gente agora também tem que analisar a maturidade dos negócios, tá bem? Então, hoje nós estamos falando de empresas que já estão no sistema B, que são empresas que vão em busca de uma proposta de um mundo diferenciado, de uma proposta de entregar algo para esses colaboradores, de entregar algo para essa comunidade, de ajudar a transformar, por que não um sistema e um planeta, que aí sim eu vou entregar, né? Mas não apenas o número, mas que esse número reflita, repasse algo para a sociedade. São poucas as empresas no sistema B, mas já é algo que muitas já estão começando a entender a sua real responsabilidade. Então, é nesse movimento que a gente acredita, né? E aí, de novo, vou chamar aqui o Grupo Gaia que está com a gente, que é uma empresa que já está no sistema B. Então, eu vou ter a técnica da meditação ou do mindfulness, mas não só para o resultado, mas eu me importo muito com a saúde mental desse colaborador enquanto ele está entregando o resultado. Falando em felicidade hoje nas organizações, que é um tema cada vez mais comum e mais presente, o que vocês acreditam que seja o grande motivador para essa mudança? Das empresas começarem a prestar mais atenção na felicidade das pessoas que trabalham nelas? Primeiro, pelo capital, é o quanto custa um colaborador. Então, se eu olhar as empresas clássicas, né, é óbvio que elas usam muito todos os índices de doença, né? Então, sim, as pessoas estão adoecendo e estamos perdendo talento. Ou perdendo os talentos pela doença, ou perdendo talentos porque quem já está num autoconhecimento não quer mais ficar numa empresa que seja hipócrita, como a gente está falando, né? Então, quando as empresas começam a se dar conta disso, elas trazem para a agenda não só a saúde mental, mas também essa responsabilidade do propósito dessa pessoa fazer sentido para o negócio. Então, ela começa a integrar as agendas. É óbvio, Lanes, que ninguém bate aqui na nossa porta falando assim, olha, vamos colocar aqui felicidade no nosso business plan, né? Vamos colocar aqui no BSC, né? Mesmo precisar até o BSC, pessoas tá lá embaixo, né? Ninguém vem pedir isso. Mas a retórica é tão grande de que, olha, as minhas lideranças, olha as minhas equipes, olha, as pessoas estão adoecendo, que eles começam a se dar conta que isso está cada vez maior, né? Essa dor está cada vez maior. Então, se tem alguma coisa para eu fazer, vai ter que ser por aí, porque tecnologia, inovação, metodologia, me parece que está tudo certo, as empresas estão andando muito bem. Agora, no capital psicológico positivo, né? Porque vai além do capital humano, né? Falar de emoções positivas, falar de um lugar legal para se trabalhar, é aí que está o desafio. É lindo querer sair na Great Place to Work, mas a gente sabe que quem está saindo lá, a hora que você vai entrevistar, às vezes é uma falácia. É lindo que saiu na revista, mas não é minha prática. Então, se as pessoas começam a
a criticar, e é por isso que a gente adora a Glassdoor, que foi, na verdade, comprou a Loves Monday, que é aquele site que você espontaneamente fala das empresas, né? É ali que está a chave. Então, será que eu quero trabalhar nessa empresa? E óbvio que vai puxar outro assunto, que é o assunto, não gosto muito dessa coisa geracional, mas é o assunto da molecada que está vindo. Não sei se eu quero trabalhar nessa empresa pelo que eu li e ouvi, né, dela. Então, eu posso ter o título, mas eu não tenho a prática. Então, a coerência é que está chamando para a gente começar a falar de rituais verdadeiros, né? Nunca se falou tanto numa liderança que deveria falar da sua vulnerabilidade, nunca, né? Porque essa agenda nunca vinha, né? E agora, né, a psicologia positiva ajuda a gente a, inclusive, reconhecer a nossa vulnerabilidade. Trazendo um pouco todo esse processo de transformação nas organizações para um dos maiores pilares que tem que construir isso, que são as lideranças, o que essa mudança de postura, com esse foco muito maior em felicidade, tem exigido na formação dos líderes? A autenticidade. Porque todas as escolas, e aí eu vou dizer porque eu estudei muitas escolas de liderança, pregam 8 passos para, 5 formas de. Cara, não é nada disso. Né? E as escolas que entendem que parte da sua verdade para começar a apontar os caminhos para a tua equipe, e lógico, com rituais, com metodologias, né? Mas que vai entregando o seu melhor para essas equipes, ela vai partir muito dessa premissa do seu alicerce, do teu autoconhecimento, né? Então, da sua verdade, da sua autenticidade, né? E aí, a psicologia positiva vem colaborar, e quem vai falar disso também aqui no nosso dossiê é a Adriana Lins Prado, que para a gente é uma querida, um exemplo de uma liderança positiva. Ela está à frente de uma linha de negócio da MetLife, que ela empresta muito algumas premissas de Kim Cameron, né? Que ele fala, olha, um líder, ele vai cuidar do clima, ele vai cuidar do propósito, mas ele tem que ter o foco também nessa comunicação positiva e nas relações positivas. Quando ele puxa esses 2 pilares, né, de uma comunicação positiva, já vem essa comunicação autêntica e verdadeira, né? Eu vou te falar coisas difíceis, mas eu também estou num lugar difícil para te falar essas coisas difíceis, né? Ou eu vou sair desse nosso ritual aqui de feedback enaltecendo o que você também tem de bom, porque eu consigo ver as suas fortalezas e não, de novo, só os seus gaps, né? E quando a gente fala de relações positivas, é uma liderança que consegue, às vezes, começar uma reunião falando de boas notícias, ou falando do que mais a equipe conseguiu, e não só, de novo, os gaps, né? Então, ela leva essa liderança para um outro lugar para começar a exercitar aquilo que a gente chama das emoções positivas, que, no nosso ver, sustenta a nossa base até neurológica para conseguir dar conta dos desafios. Porque se eu fico só no negativo, no que não está dando certo, no que eu fico num círculo vicioso e saio, às vezes, de uma reunião pior do que eu entrei, né? Então, qual é a capacidade dessas lideranças? Se experimentarem, por isso que eu falei primeiro da autenticidade, tem que partir primeiro de você, tem que sentir esses benefícios, e aí você consegue passar isso para a tua equipe.
Sabe onde eu acho, Lanes, que aí acho mesmo, né? Isso não tem nenhuma base aqui, é puro achômetro mesmo. Todas as escolas de liderança, a sensação que eu tenho é que elas esqueceram de explicar que a gente está lidando com gente que é hormônio, cara. Sabe? Nós somos puro hormônio. Então, eu estou aqui nesse bate-papo com vocês. Quais as asinas aqui que estão baixa, sobe, levanta? Então, se uma liderança não consegue entender que eu tenho um ser aqui explodindo de hormônios na minha frente e que tudo, qualquer palavra que eu disser pode alavancar até na crença dele algo que o destrói, ou uma palavra positiva que pode alavancar na crença dele algo que eu consigo resgatar essa pessoa pro positivo, para a ação, é aí, né? Então, eu acho que as escolas deveriam colocar, por exemplo, neurociência em tudo, né? Que aí a gente estaria sabendo até como entender esse ser humano, né? Não só nas suas entregas. Legal. A hora que a gente pensa em organizações, na cabeça de algumas pessoas pode passar só as grandes multinacionais, mas, na verdade, organizações vai desde a pequena mercearia aqui na esquina de casa até as maiores multinacionais. Quando nós falamos em lideranças dentro de organizações, eles sentem algum medo de perda de poder e perda de autoridade? A nossa experiência transitando, o que a gente chama muito das empresas tradicionais, né? Vamos chamar assim, que graças a todo o movimento de inovação estão sendo chacoalhadas para ser a tais das empresas ambidestras, ou seja, ela vai ser tradicional, ela vai ter o comando-controle, mas ela já precisa começar a se experimentar numa outra linguagem, que seria a linguagem das startups. Porque eu não consigo inovar se eu manter os mesmos procedimentos, processos, e aí tratando de pessoas rituais, né? Então, o que a gente vem notando? Vou dar um exemplo também aqui, não vou citar nome, mas uma que a gente passou, que por acaso também era uma multinacional alemã, e que você também conhece. A gente foi chamada justamente porque a liderança falou, eu não consigo chamar a minha equipe para inovar se eu continuar olhando para a minha equipe dessa maneira como eu olhava. Então, eu preciso desconstruir até a relação que eu tenho com a minha equipe, né, comando e controle, para eu conseguir ganhar a confiança de que com eles a gente vai conseguir repensar o nosso negócio. Então, olha que como uma ponta foi se juntando com a outra. Então, essa empresa tradicional, ela entende que ela tem um outro lugar para se experimentar, para ela conseguir romper. Então, eu volto naquilo que eu te falei lá atrás. Não vamos ninguém bater na porta e falar, olha, eu quero a felicidade, eu quero a psicologia positiva aqui dentro. Às vezes vem por outros lugares, às vezes não vem do RH. Por exemplo, esse caso que eu estou te contando não partiu do RH convidando a gente, né? Partiu da própria área que estava passando por um movimento de inovação. Então, olha que bonito isso da gente ver, né? Elas estão se dando conta que estar num outro lugar implica numa revisão de atitude, de comportamento, de autoconexão, né? Para conseguir dar essa resposta. Seria muito interessante você trazer alguma das bases que a psicologia positiva apresenta, que está fundamentando todo esse movimento de levar a felicidade para dentro das organizações. Se você pudesse dar um resumo. Bom, o nosso dossiê é um resumo. Então, eu vou discorrer aqui rapidamente como a gente construiu.
a gente precisa falar de que lugar é esse que a gente está falando do que é ser feliz. Então, ser feliz é a hora que eu consigo me entender, né? De que eu tenho diferentes dimensões e essas dimensões é que eu preciso olhar e não equilibrar. A gente odeia essa palavra equilibrar. Ninguém é equilibrado nessa vida, né? Então, quando eu olho para o Spire, quem vai falar disso é o Henrique Bueno, um querido aqui na nossa história. Ele é o fundador do Hobe Institute aqui no Brasil e aluno do Tal Ben-Shahar. Ele vai falar do Spire, que fala das nossas dimensões: espiritual, física, intelectual, relacional e emocional. Quando eu consigo, ao longo da minha jornada, seja de um dia, seja de um mês, seja de uma vida, eu entendendo cada dimensão como está, colocar um foco, experimentar um exercício, eu vou entendendo que a felicidade está nos micros momentos, né? Então, nas pequenas coisas que eu vou alcançando em cada uma dessas dimensões, né? Então, o Henrique primeiro destampa isso para a gente, né? É lógico que na empresa você é chamado para os 5. Para os 5. Infeliz daqueles que achar que não está numa empresa, vamos falar desse espiritual no sentido de um propósito. Vamos falar nesse físico com condições de trabalho. Olha o que a gente está vivenciando hoje, é um home office que não é home office, né? Então, meu físico é impactado. Intelectual, óbvio, né? Relacional, que a todo momento, mesmo aqui por Zoom, né? É uma relação, né? E emocional, que é o que, na verdade, a gente está lidando até intimamente, né? Com tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Então, primeiro eu me dar conta de que felicidade é passar por essas dimensões, entender essas dimensões atuando em mim. Muito bem. Aí, quando a gente convida a Marisa Salanova e a Josefina Pelaz da Universidade de Hayumi I, na Espanha, é porque elas desenvolveram uma metodologia que diagnostica, faz análise, propõe as intervenções, faz nessas intervenções e volta para checar de novo se melhorou isso tudo, né? Então, elas estabeleceram algo que é o modelo HERO, né? Que fala de saúde e resiliência, né? Health and Resilience Organization, HERO. Esse modelo ajuda as empresas a irem por esse caminho certeiro, né? Por um caminho de que, olha, é possível a gente falar assim dessa felicidade, porque está passando por essa saúde, por essa resiliência, né? A Simone e eu puxamos no nosso dossiê falar mais do capital psicológico positivo, né? Que é onde a gente também fala um pouquinho dos rituais de otimismo, esperança, resiliência e autoeficácia, que são aí os 4, né, as 4 capacidades positivas que a gente tem à disposição para fazer as coisas acontecerem. O que é mais surpreendente nesse modelo? Val, a gente aprende a ser otimista? Sim, a gente aprende a ser otimista. Está aí o livro do Martin Seligman, que é Otimismo Aprendido. E para a gente é o máximo case do Seligman, que ele foi, inclusive ele tem um estudo na MetLife, que a MetLife trabalha com o quê? Com seguro de vida. Você quer alguém que tenha que ser mais resiliente e mais otimista do que uma equipe comercial né, que trabalha com seguro de vida, né? Então, olha que riqueza isso tudo já vai contando para a gente, né? Aí a gente convidou o Miguel Nizenbaum, que vai falar um pouco das fortalezas de caráter, que é um outro roteiro, uma espinha dorsal da psicologia positiva, que está ancorado no teste VIA,
que é de fortalezas de caráter, né? O VIA é Value in Action, que qualquer um aqui pode fazer esse teste. E que mostra que todos nós temos 24 fortalezas, né? E olha que lindo isso. Então, não é gap, é fortaleza. Só que qual é a máxima, né? Quando a pessoa recebe o teste dela, ela vai lá para baixo, né? Ah, quais são minhas últimas? Tamanho foi o comando que nos ensinaram de que você tem que ver os seus gaps. E, ao contrário, quais são as suas 5 primeiras fortalezas que está à disposição, que você, fazendo uso dela, você resolve qualquer problema, né? Eu, por exemplo, aqui para estar com você, a minha primeira fortaleza é apreciação à beleza, né? Que ninguém sabe aqui do nosso backstage aqui, mas a gente ficou, e a luz tá legal, não sei o quê. Por quê? Né? Porque eu quero me sentir bem nesse ambiente que eu vou estar, né? Um exemplo bem até tosco, né? Mas estou trazendo aqui para exemplificar. Então, o Miguel fala um pouco disso. Olha só, na hora, então, da tempestade, porque a gente está no meio de uma tempestade, não estamos no mesmo barco, eu adoro isso. Nós não estamos no mesmo barco, definitivamente, mas a gente está na mesma tempestade. Qual é a capacidade de eu olhar para aquilo que a minha equipe tem de bom para atravessar essa tempestade? Né? Então, essa máxima, ela ajuda as lideranças a irem muito mais rápido. Né? Se eu tenho uma pessoa que está mais pronta emocionalmente, o que eu posso sugerir e pedir a ela? Uma pessoa que é mais crítica ou que tem um pensamento mais analítico, o que eu posso, neste momento, me apoiar nela? Olha a riqueza, né, que a gente vai aprendendo. E aí a gente vai para a Adriana, que fala da liderança positiva, que eu já contei um pouquinho para você, os pilares, né, do Kim Cameron. E a Adriana, ela é isso na prática, por isso que a gente elegeu puxar a Adriana, além de ser formada também, né, pela Tech Millennium no México, em psicologia positiva, ela vivencia isso com a equipe dela, né? Então, para a gente é alguém que faz, não só fala. E aí a gente fecha com o João, que inclusive, para quem quiser saber mais, no livro Onda Azul, ele explica todos os rituais que tem a empresa dele, mas aqui no nosso dossiê ele passa por alguns rituais, né, possíveis de se fazer, para a gente falar então dessas empresas que são positivas, saudáveis e sim, felizes, né? A gente poderia, Alanis, ter trazido muitos cases lá de fora, né? A gente tem uma conexão muito grande com a Espanha, e de lá, até por conta do trabalho da professora Marisa, tem muitos cases de empresas que já estão, inclusive hospitais otimistas, tem um trabalho riquíssimo. E a gente também poderia, por conta da nossa formação, que foi no México, a gente fez uma rede aqui na América Latina. Então, também teriam empresas aqui na América Latina para a gente contar, né? Até empresas que estão aqui no Brasil e estão no México, e completamente diferentes por, às vezes, lá fora terem adotado já essa liderança positiva, né? Mas a gente optou em puxar aqui, Brasil, o que eu tenho aqui? E movimentos que estão acontecendo no Brasil, tá? Então, é óbvio que você não tem um monte de cases no Brasil, porque isso ainda é muito novo. Isso está ainda tímido, escondido, às vezes, nesse movimento das Great Place to Work, mas que ela ainda não chegou né, não é nenhuma crítica ao trabalho que a Great Place to Work faz, mas não é só mensurar. A gente quer entender se isso de fato está startando a melhoria sistêmica da pessoa, do grupo e da comunidade. Se ela atender essas 3 agendas, aí ela é uma organização positiva e enfim, saudável e, por que não dizer, feliz. Para a gente fechar essa nossa conversa aqui, muito elucidativa, o que você poderia dizer que seriam
assim, as 3 chaves de ouro para uma organização que ela deveria ter para que as pessoas levantassem numa segunda-feira chuvosa, animadas para irem trabalhar? Fácil essa, hein? Eu acho essa pergunta ela convidativa, né? Para primeiro a pessoa responder o que move ela, né? Porque é óbvio que a gente, em se tratando principalmente de Brasil, a gente vai saber que é a grana, né? De novo, nós estamos falando de um lugar muito privilegiado, eu e você, né? Mas para muitas pessoas vai ser o dinheiro. E aí a gente vai para uma chuva de pesquisa e que vai mostrar que ela vai ficar ali até ela entender que o que ela está entregando para ganhar esse dinheiro é reconhecido, é valorizado, faz com que tire dela um pouco de humor, um pouco de inovação, né? E estou falando até das funções bem básicas, né? A gente tem um case de uma empresa que, na época que éramos presencial, né? O cartão de visita da tia que dava o café, ela era gerente de relacionamento, né? Pode parecer tosco, sabe? Um cartão, gerente de relacionamento, mas conseguiram trazer a relevância do trabalho dela. Então, de novo, não é na simplicidade da sua atividade, mas no reconhecimento dessa atividade, né? Ninguém vai limpar banheiro porque é feliz. Ninguém. Mas quando é valorizado o para que essa equipe limpou o banheiro, aí eu sinto que eu posso agregar alguma coisa ali. Isso não quer dizer que também eu vou ser feliz às 8 horas que estou lá. Por isso que eu também tenho que entender que, às vezes, tem um monte de estagiário que está na empresa porque eu preciso da grana, eu vou pagar minha faculdade. Então, às vezes, eu sou feliz na hora que eu estou na faculdade. Muito bem. Então, eu consigo entender que eu passo pelas essas 8 horas, eu preciso desse dinheiro e consigo depois canalizar nos meus estudos a minha felicidade. E está tudo bem. Então, é sempre qual é o meio, né? Agora, é lógico que se eu estou diante de um ambiente hostil, tóxico e que me deixa doente, é uma questão de tempo que você vai sair, né? Ou você vai sair porque você adoeceu, ou você vai sair até por uma escolha de que você não aguenta mais, né? Então, esse contrato e essa verdade tem que estar muito clara, primeiro para você, nessa tua relação com o trabalho, né? Seja ele, de novo, em que dimensão for. Maravilha. Gratidão, minha cara, por esse nosso papo muito gostoso. E agora a gente que agradece a ousadia, Luciano Lanes, de nos pedir para falar um pouco de organizações positivas, e eu quero deixar muito claro aqui para os ouvintes, né, e para os leitores, de que foi um desafio falar desse tema explodindo uma pandemia. Seria muito fácil falar disso tudo num, abre aspas, naquele nosso normal, né? Agora, a gente está sendo muito chamada para falar mais ainda disso, né? Porque agora também está sendo a hora das verdades das empresas que se prepararam para lidar emocionalmente com essas crises. E, no caso, agora a crise passando, inclusive, né, pela nossa vida, né? Então, a gente agradece imensamente. A gente até tinha levantado com você assim, cara, nem vamos falar disso, estamos no meio da pandemia. E obrigado por você também falar, não, nós vamos trazer esse tema. Maravilha. E presente. Show de bola. Gratidão. E agora só nos resta dar um tchau para o pessoal. O nosso até logo.
Até a próxima. Vale a pena, vale muito a pena estar aqui com você, vale a pena todas as edições, uma mais rica que a outra, é um presente, né? A revista ajuda muito a gente se conectar com esse possível caminho da felicidade. Maravilha. Obrigada, revista Pessoal, Coach. nos vemos no próximo vídeo. Leiam essa edição número 84, que tem ricos artigos que vão trazer uma visão muito maravilhosa para você ampliar muito a sua percepção sobre como é que dá para transformar organizações normais em organizações mais felizes e conectadas. Até a próxima, pessoal!